Rapaziada, vamos colocar em prática a transformação de tensões nas questões, que é isso que importa pra gente. Questão da Fundeb. Diz o seguinte: o círculo de Mohr, assim denominado em memória de seu idealizador, Christian Otto Mohr, é um método gráfico bidimensional representativo da lei de transformação do tensor tensão de Cauchy. Em relação ao círculo de Mohr, é incorreto afirmar, letra A, o estudo geométrico da tensão triaxial de tensões não pode ser feito com o seu uso, que é limitado ao estado biaxial de tensões, ou estado plano de tensões. Óbvio que esta já é a minha alternativa incorreta, já que o círculo de Mohr ele pode se representar também estado triaxial, estado geral de tensões. Dando uma olhada nas outras alternativas, sua utilização como ferramenta de cálculo tem se reduzido bastante por causa da disponibilidade de calculadoras eletrônicas programáveis. Isso sim, a gente pode calcular as expressões na calculadora, né? Ao invés de representar graficamente. É utilizado para visualização gráfica e qualitativa de como as tensões variam com a definição dos planos que passam pelo ponto em estudo. Perfeito. Pode ser utilizado para representar o estado plano de deformação, uma vez que as equações de transformação são as mesmas. A gente vai ver que a ideia é a mesma, o círculo de Mohr, embora com outros valores, também tem a mesma concepção. Eu mudaria, a única coisa que eu falaria é que não são as mesmas. As equações não são as mesmas, são quase as mesmas, né? Essa questão não está boa. Mas como a gente sempre avalia a melhor alternativa de resposta, ou seja, dentre as possíveis erradas, a mais errada, a gente marca a pior ou a melhor alternativa, né? A que está mais errada. Questão FGV. As tensões principais de um ponto submetido ao estado plano de tensões, σx menos 40, cuidado com esse sinal, ele tem que entrar na fórmula, σy 60 e tal xy menos 37,5. São, respectivamente, se tem tensão de cisalhamento, de cara eu sei que não estou no sistema de eixos principais, não são os eixos principais, não são os planos principais, né, desculpa. E, consequentemente, não são as tensões máxima e mínima. Então, menos 40 não é a minha tensão mínima, 60 não é a minha tensão normal máxima. Eu preciso rotacionar, achar as tensões principais. Para isso, utilizando as expressões do círculo de Mohr, sigma médio, σx mais sigma y sobre 2, lembrando que esse sinal vem para cá, então menos 40 mais 60 sobre 2, mais 10, achei a tensão média. Aplicando aqui, mais uma vez, só que agora no raio, o valor de σx está aqui, menos 40, menos 60, então aqui menos da fórmula, já que 60 é positivo, dividido por 2, e veja que o cisalhamento aqui está ao quadrado também. E aí a gente faz isso, calcula essa expressão do raio do círculo de Mohr, 62,5. Não preciso nem desenhar o círculo de Mohr, eu só preciso saber que a tensão de cisalhamento máxima é a tensão média mais o raio, a mínima é a tensão média menos o raio. Então, máximo 72,5, mínimo 52,5. Fiz para vocês aqui o desenho, que o estado de tensão aqui, olha, eu sempre represento σx com menos tal xy, então σx vale menos 40 e menos tal xy, na verdade, fica menos com menos mais, então, por isso, 37,5 positivo. Está aqui o meu ponto x e está aqui o meu ponto y. Significa que, olhando pelo sistema de eixos, né, que a gente adota convencionalmente, xy, eu tenho no elemento essas tensões, tensão σx, σy e tensão tal xy. Rotacionando 2θp no ciclo de Mohr, ou rotacionando simplesmente θp, na realidade, eu chego no sistema de eixos x', y', no qual, neste caso aqui, y' é que vai estar com a tensão de cisalhamento máxima. Veja que a rotação levou y' à máxima e trouxe x' como tensão mínima. Qual é o ângulo? 2θp vale 36,8. Portanto, θp é simplesmente metade, né? Dá 18. Calculando por aquela expressão mais complexa, eu calculo o valor do ângulo que deve ser o sistema de eixos rotacionado para chegar nas tensões principais. Mas eu já tinha o valor e já podia marcar
Gabarito letra C. A gente segue vendo mais uma questão nesta linha. Essas figuras são sempre bastante comuns em prova quando se trata de transformação de tensões. Vamos para essa questão na tela com vocês da UERJ. A figura a seguir se refere ao estado plano de tensões em que σx vale 100 MPa, σy 40 MPa, tal xy 40 MPa. As tensões principais, σ1 e σ2, a gente geralmente muda também os subíndices aqui, a gente veja, σ1 e σ2 é a tensão máxima e mínima, às vezes é chamada de AB, σA e σB, ou σ1 e σ2, são as tensões principais, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Mas ele quer saber, as tensões principais são, respectivamente, ora, se eu tenho tensão de cisalhamento, eu não estou diante do sistema de eixos que nos leva às tensões principais. Esse sistema de coordenadas aqui não são os planos principais, não são os eixos principais. A gente tem que rotacionar para chegar nas tensões principais. Portanto, muito possivelmente eu vou ter uma tensão máxima maior que 100 e uma tensão mínima menor que 40 com essa rotação. E é isso, calculo sigma médio, calculo o raio e chego então à tensão máxima de 120, ora maior que 100, e a mínima de 20, ora menor que 40. Qual é o cisalhamento aqui, nesse caso? Cisalhamento tal xy, obviamente se eu estou nas tensões principais, ele é 0. E é isso que eu representei aqui para vocês. Agora, com uma rotação de 53,13% no círculo de Mohr, ou seja, metade disso no sistema de eixos, eu consigo levar, neste caso agora, o ponto X para a tensão máxima, tensão principal máxima, 120 MPa, e 20 MPa é, aqui no caso a gente chamou aqui de sigma 1, que é a tensão máxima, e sigma 2, 120 e 20, o gabarito, então, letra C. Cisgran-Hill diz o seguinte: o estado plano de tensões ocorrente em um ponto da superfície de um eixo sujeito a torção pura, é tal que suas tensões principais são sigma 1 e sigma 2. A relação entre tensões é, gente, aqui tensões, nós estamos diante de um estado de torção pura. O que é torção pura? Só tem cisalhamento. Quando eu tenho torção pura, eu só tenho tensão de cisalhamento, já que torque gera tensão de cisalhamento. Pura, não tem nenhuma outra tensão associada, então não tem tensão normal, nem em X, nem em Y. Eu fiz simplesmente um estado de tensão puro. Eu posso montar também um círculo de Mohr para isso, veja só como que fica. Eu monto a coordenada X, que é tal X, que é 0, menos sigma xy. Então, eu vou montar o meu ponto X. Qual é a coordenada do eixo das abscissas? É 0. Qual é a coordenada do eixo das ordenadas? Menos tal xy. Então, o meu ponto X está aqui. A mesma coisa, qual é o esforço, tensão normal? 0 mais xy. Então, meu ponto Y vem parar aqui. Então, esse é o círculo de Mohr para um caso de torção pura. Veja que quando eu rotaciono no círculo de Mohr 2θp, ou seja, 2θp igual a 90 graus, eu chego nas tensões sigma 1 máxima, sigma 2 mínima. Que na prática, o meu ângulo de giro tem que ser 45 graus, o ângulo que eu rotaciono o meu sistema de eixos. E olha, por estar centrado, por ser sigma médio igual a 0, bem localizado no centro do sistema de eixos de coordenadas, no centro, na origem aqui do círculo de Mohr, sigma 1 é igual a sigma 2. Só que sigma 1 é positivo, maior que 0, sigma 2 menor que 0. Por isso o gabarito, letra B, sigma 1 é igual a menos sigma 2. CESP-CEBRASP, julgue o próximo item acerca dos procedimentos em engenharia civil, considerando o círculo de Mohr. Círculo de Mohr, para a determinação das tensões principais e das direções principais, é correto concluir que o estado plano de tensão, somente com tensões de compressão, corresponde a um estado de tensão principal de cisalhamento puro nas direções dos eixos principais. Primeiro, se só tem tensão de compressão, já temos aí as tensões principais.
já que nos planos principais não tem tensão de cisalhamento. Se nas tensões principais não tem cisão de cisalhamento, é claro que não vai ter cisalhamento puro, já que estou diante do sistema de eixos que somente tem tensões de compressão. Então seria algo, sei lá, um círculo de Mohr aqui somente com tensões de compressão. A tensão máxima e a tensão mínima são de compressão. Não tem nada a ver com cisalhamento puro, já que a gente viu agora que o cisalhamento puro é centrado na origem do círculo de Mohr. Então, gabarito aqui certamente errado. Inclusive, eu reforço para vocês. Nos planos principais, a tensão não existe. Nos planos principais de tensão, não existe tensão de cisalhamento ou cisalhamento nulo. Mais uma questão da FGV. Em um estado triaxial de tensões, em um ponto, as tensões principais valem respectivamente 250, 100 e menos 150. Opa! Ele não deu tensão de cisalhamento aqui. Essas três são as tensões principais. Cisalhamento é nulo. Ele deu 3 tensões principais. Significa que é um estado triaxial de tensões e a figura é algo parecido com isso. Obviamente que uma dessas tensões, a menor delas, estaria no lado negativo da minha abscissa. Então a gente teria um ponto mais ou menos aqui no 250, teríamos outro ponto mais ou menos aqui no 100 e outro ponto aqui no, sei lá, mais longe no menos 150. Então, entre esses dois pontos teria um círculo de Mohr, entre esses dois teria o círculo de Mohr, e entre esses dois eu teria o maior círculo de Mohr. E ele quer saber a tensão cisalhante máxima. O que eu faço? Pego o diâmetro deste maior círculo de Mohr, que é tensão máxima, menos tensão mínima. Quando eu jogar menos com menos vai dar mais, então vai me dar esse diâmetro todo, dividido por 2. Essa é a minha tensão máxima de cisalhamento. Portanto, 250 menos 150. A gente vai ter aqui 400 dividido por 2, 200 MPa. FGV gosta muito deste assunto de tensões principais. O mesmo vale para CESP. Veja a questão. Considere que a barra cilíndrica de diâmetro D e comprimento L mostrada abaixo esteja submetida a uma carga de tração F e um torque T, tais que as tensões aplicadas no ponto A valem σx 160, σy 0, tal xy 60. Tem cisalhamento porque tem torque e tem carga de tração em uma direção, então vai me dar aqui tensão normal em x. Acerca dessa situação, julgue os itens que se seguem. As tensões principais no ponto A valem σ1 ou sigma máximo 180, σ2 menos 20 e σ3 0. Ora, nós estamos num estado plano de tensão na superfície. Óbvio que o terceiro eixo, que é o Z, seria tensão em Z, vai ser sempre 0. Eu quero saber quais são as outras tensões máxima e mínima naquele plano. Então eu utilizo o círculo de Mohr, tensão média, σx mais σy sobre 2, 80 MPa. Calculo também o raio, 100 MPa. O cisalhamento máximo no plano, lembre, no plano o cisalhamento máximo é igual ao raio. Então o cisalhamento máximo no plano seria 100 MPa, que é esse raio aqui, quando ele está paralelo ao eixo do cisalhamento. A gente vê que o raio indica o maior cisalhamento. E veja que, como o Z está aqui e os sinais são opostos, sinais de tensão de cisalhamento máximo e mínimo estão em lados opostos, este raio é o maior raio que a gente tem. Já que o ponto Z está aqui, então aqui a gente teria um outro círculo de Mohr e aqui um outro círculo de Mohr interno. Todos eles menores. Não é isso que a gente quis ver com essa questão, obviamente. A questão quer saber tensão normal máxima, tensão normal mínima. Portanto, 80 mais 100, 180, 80 menos 100, menos 20. Por isso, o gabarito correto, 180 menos 20 e 0. Agora, essa questão mas muito capciosa, uma questão que é uma pegadinha, você tem que ficar atento. Com base nos princípios da resistência dos materiais, julgue o item que se segue. Para o estado de tensão no ponto A,
representado pelo elemento de tensão e o correspondente círculo de Mohr ilustrado a seguir, a tensão de cisalhamento máxima que atua no ponto A é 110 kPa, 110 kPa. A tensão de cisalhamento máximo. Veja que ele não falou tensão de cisalhamento máxima no plano, porque se fosse tensão de cisalhamento máxima no plano, eu veria que ela é igual ao próprio raio. Ela seria 100. Mas lembre-se que tem um ponto aqui, embora essa aqui digamos que seja x, aqui seja y e aqui seja o meu z, sempre ali no zero, existe um outro círculo de Mohr maior, que é entre x e z, que é o nosso maior círculo de Mohr, que vai me dar a tensão de cisalhamento máxima absoluta. E aí o rapaz pensa assim, então é esse aqui, ó, 120, entre a origem do sistema aqui, do círculo de Mohr, daquele círculo de Mohr, e o meu ponto zero, z igual a zero, 120. Marque isso daqui como errado. Só que, gente, qual é a tensão máxima? É 120 mais o raio. Então, o diâmetro, maior diâmetro, é 220 kPa. Como a gente sabe que o raio do maior círculo de Mohr é que me dá a tensão de cisalhamento máxima, de fato a tensão de cisalhamento máxima absoluta vale 110 kPa, por isso o gabarito correto. Tensão máxima no plano, tensão de cisalhamento máxima no plano é igual a 100, é igual ao próprio R, que é igual a 100. Como ele não me especificou que era no plano, eu dei sempre o resultado como tensão de cisalhamento máximo. Vamos mais uma, para ficar craque. Analise as afirmativas a seguir. Disse que um trecho de uma barra está em flexão pura quando a força cortante desse trecho é nula. Isso sim, não é assunto dessa aula, mas está correto. Flexão pura não tem cortante, flexão simples tem momento e cortante, e flexão composta tem momento e força axial, seja ela de normal, seja ela de tração ou de compressão. Vamos para o item 2. Em planos que passam por um ponto submetido a um estado hidrostático, submerso em um líquido, estado hidrostático de tensões, só existem tensões normais. Não sei, vamos ver. Terceira proposição. Em planos que passam por um ponto submetido a um estado de cisalhamento puro, só existem tensões cisalhantes. Será? Vamos fazer o círculo de Mohr desses pontos. Vamos supor que a gente tem, no número 2, a primeira a gente já viu que está certo, planos que passam por um ponto submerso, um ponto em estado hidrostático. Quais são as tensões que atuam no ponto? Se eu tenho um material debaixo d'água, em qualquer que seja as direções, neste ponto atua a pressão, P. P de compressão, obviamente. A gente está comprimindo o material. Portanto, digamos que P seja 10 kPa, 10 MPa negativo. Então, a tensão em X, em Y e em Z vai ser zero. Vai ser P, o próprio P. Se P vale menos 10, então o estado de tensão triaxial de um material submerso, um ponto submetido a um estado hidrostático de tensões, ele nada mais é que o círculo de Mohr dele não existe. O círculo de Mohr ele é reduzido a um ponto. Se é reduzido a um ponto, não tem nem como ter cisalhamento, porque não tem nem círculo de Mohr, é um ponto simplesmente no círculo de Mohr. Portanto, isso é correto. Só existem tensões normais. E sim, quais são as tensões normais? A própria pressão que o fluido exerce, P, ou menos P, digamos assim. E a terceira? Em planos que passam por um ponto submetido a um estado de cisalhamento puro, ou seja, qualquer que seja o plano, só existe tensão cisalhante? Não, só existe tensão cisalhante se eu passo pelo plano aqui, ó, que pega XY. Se eu rotaciono qualquer que seja o sistema de eixos, eu vou para um X', Y', ou inclusive se eu rotaciono 90 graus no círculo de Mohr, ou 45 graus na realidade no meu sistema de eixos, em todos esses pontos, em todos esses planos que passam por lá, que por ali passam, tem sempre uma componente o quê? Tensão normal. Então aqui tem a tensão normal máxima, aqui tem a tensão normal
pouco menor que a máxima, aqui é uma tensão normal negativa, aqui é uma tensão normal mínima, digamos assim, mas tenho sim tensão normal. Então isso aqui é falso. Só existe tensão cisalhante? Não. Em todos os planos? Não. Em planos que passam? Claro que não. Por isso, gabarito. Letra C. Afirmativas 1 e 2 estão corretas. FGV, Senado Federal. Em um ponto submetido ao estado hidrostático de tensões, em que a tensão principal máxima é igual a 18 MPa. A tensão cisalhante máxima em megapascal é igual a... Gente, estado hidrostático de tensão, lembra? É um ponto. Não tem cisalhamento. Cisalhamento é nulo e nenhum sistema de eixos pode rotacionar em quantos ângulos você quiser, em quantos graus você quiser, você nunca vai achar cisalhamento. É um estado hidrostático. O círculo de Mohr dele é representado por um ponto. Por isso, gabarito letra A. IBFC, em relação à deformação de tensão no plano, analise as afirmativas. Quando o estado de tensão é representado pelas tensões principais, nenhuma tensão de cisalhamento age sobre o elemento. Claro, falamos isso diversas vezes. Proposição 2. O estado de tensão no ponto também pode ser representado como tensão de cisalhamento máxima no plano. Neste caso, uma tensão normal média também age no elemento. Falei para vocês que tensões principais, cisalhamento é nulo, quando eu tenho tensões principais, máxima e mínima. Quando eu tenho cisalhamento máximo, eu nunca ou quase nunca, exceto por ensaio de torção pura, mas quando tenho cisalhamento máximo, eu nunca tenho tensão normal nula. A tensão normal vai valer tensão média. Então existe no cisalhamento máximo, via de regra, existe tensão normal média. Terceiro, um elemento que representa uma tensão de cisalhamento máxima no plano, com as tensões normais médias associadas, está a 45 graus em relação ao elemento que representa as tensões principais. E é isso que a gente consegue concluir como verdade. Digamos que eu tenho um círculo de Mohr aqui. Eu estou avaliando por um sistema de eixos que me dá o cisalhamento máximo. Vou colocar cisalhamento máximo no plano, tá? Só para não ficar... não, para ficar cisalhamento máximo mesmo, e não ter nenhuma dúvida, vou fazer um círculo de Mohr desse jeito. Tenho aqui o meu cisalhamento máximo, está aqui. Ele está associado a uma tensão média. Perfeito. Como que eu faço para chegar nas tensões principais? No círculo de Mohr, eu rotaciono para um lado ou para o outro, vamos rotacionar para cá, 90 graus. Chego nas tensões máxima e mínima. Claro, mas uma rotação no círculo de Mohr equivale, na real, a uma rotação de 45 graus no sistema de eixos. Por isso, também correta esta alternativa. A gabarito, então, letra E. Proposições 1, 2 e 3. Afirmações 1, 2 e 3 corretas. Perfeito? Assim a gente finaliza a transformação de tensões. Espero que tenham gostado. Fiz bastante questão teórica e também de conta. As contas são simples, mas a teoria dá uma revisada com qualquer coisa. Se tiver dúvida, volta na aula teórica. Mas espero que você não erre isso. É uma coisa fácil, portanto não erre isso na hora da prova. Grande abraço e até a próxima.